Anatomia tridimensional microscópica da região subtalâmica. Aula apresentada pelo Dr. Eduardo Joaquim Lopes Alho no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica da disciplina de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom, gente, boa noite. Essa é mais uma edição do nosso curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E hoje a gente tem o prazer de convidar o Dr. Eduardo Alho, Eduardo Joaquim Lopes Alho, né? E ele, a gente já se conhece faz um tempo. O Dr. Eduardo fez residência junto comigo e com a doutora Leila. Ele é só alguns anos mais velho, mas a gente foi contemporâneo durante essa fase de infantaria. Aprendemos muito junto, aprendi muito com o Dr. Eduardo durante a residência e continuo aprendendo com as suas aulas. E como a nossa intenção aqui nesse curso é trazer o que as pessoas têm mais de especial para mostrar, né, e o que geralmente é o tema das suas próprias pesquisas e tudo mais, a gente chamou o Eduardo Alho para mostrar os resultados de uma pesquisa que ele iniciou há vários anos atrás, durante uma pós-graduação que ele fez após completar a residência em Würzburg, na Alemanha, e depois complementou também com alguns achados e continua a pesquisa aqui no Brasil. É uma anatomia muito específica da região mais diencefálica e mesencefálica, né, entre as duas regiões, mas acho que também estudou fibras brancas, tronco cerebral. Então, acho que o que ele vai mostrar é parte de uma pesquisa maior até, né, que ele tem. Então, é uma pesquisa de muita qualidade, que a gente tem muito orgulho de ele ter feito isso no Brasil, na faculdade, tudo. Eu já vi um pouco dos achados e sempre as suas aulas são muito bonitas, Eduardo. O Eduardo hoje se dedica mais à neurocirurgia de dor e funcional, né, na clínica de dor e funcional, com os colegas também do Hospital das Clínicas e outros. E sempre um prazer te ter aqui. O título da aula dele vai ser Anatomia Tridimensional Microscópica da região subtalâmica. Então, doutor Eduardo, fica à vontade. Obrigado por participar. Obrigado, Ribas, pela introdução e pelo convite. Você e a Leila, meus residentes queridos R-, sofreram muito, mas agora colhendo os louros, né, do sofrimento. Então, a mensagem primeira para os residentes é que um dia acaba, né? E pelo menos a gente pode dizer que o Alho nos tratava bem, né? Tá vendo? Exatamente. Recebo até convites para vir falar e tal. Então, obrigado aí novamente. Então, vamos falar um pouquinho da anatomia da região subtalâmica, que é uma região bastante complexa, né? Então, aqui nessa imagem inicial, vocês já conseguem ter uma noção que não é só o núcleo subtalâmico, mas tem um entroncamento de fibras que é grande e que, para a gente entender para onde vai o que vem da onde e como que a gente faz para estimular o que a gente precisa na cirurgia, não é tão simples, né? Então, é uma aula que tem muito nome, tem muitos conceitos, mas eu acho que indo devagar a gente consegue entender. Então, eu vou começar falando um pouco dos aspectos históricos, que na verdade são interessantes por si só e também para a gente entender de onde vem a nomenclatura, né? Em vez de ficar decorando. Então, tem alguns aspectos que são interessantes. Depois a gente vai entrar mais profundamente na anatomia tridimensional e correlacionar alguns efeitos de estimulação cerebral profunda com essa anatomia que a gente vai falar, né? Então, a gente começa falando do pai da região subtalâmica, que é o Auguste Henri Forel, né? Ele descreveu essa região em 1877 num trabalho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E ele é um personagem notório na Suíça, né? Então a gente vê aqui na nota de 1.000 francos, que não é exatamente uma nota que todo mundo vê, né? Porque é um valor realmente alto, mas a gente vê um cerebrinho aqui e o Forel na nota de 1.000 francos. E no verso da nota a gente vê uma formiga, né? E por que a gente vê uma formiga? Porque ele foi aluno do Meinert, não sei se vocês lembram
do núcleo basal de Meinert. O Meinert era professor na Áustria e ele foi aluno. Na verdade, ele reprovou o Forel. E o Forel, nesse ano que ele foi reprovado, ele começou a estudar coisas aleatórias, né? Então, ele fez estudos grandes sobre entomologia. Então, a gente está vendo aqui um livro dele sobre formigas e alguns outros insetos, falando sobre os aspectos, os poderes psíquicos das formigas, né? Questões sexuais, mundo social das formigas, né? A gente vê que ele teve uma abelha, ele estudou também. Então, assim, é um personagem bem interessante. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre as descrições clássicas que ele fez sobre a região subtalâmica e nominou os campos H, né? Quem já estudou um pouquinho de neuroanatomia já ouviu falar de campotomia de Forel, ou do campo H de Forel e da zona incerta, né? Que são nomes que a gente usa hoje em dia ainda, né? Principalmente em neurocirurgia funcional, por conta desse trabalho, né? Então, ele é uma referência muito importante na nossa área. Então, nesse trabalho, esse é o título do trabalho, né, de 1877, né, que traduzido para o inglês ou para o português é uma pesquisa sobre a área tegmental e as suas conexões ascendentes no cérebro humano e de outros mamíferos, com contribuições sobre métodos de pesquisa cerebral. Né? Aqui é uma imagem de histologia, né? Ele seguia os tratos com histologia, que é uma metodologia muito semelhante a que eu trabalhei, né? Então, por isso eu consigo correlacionar muito bem o trabalho dele com o meu, né? E ele fazia secções histológicas e ia seguindo os tratos e as conexões. Ele fez alguns trabalhos em cachorro, em animais e em humanos. E aí vem o nome H, né? Campo H de Forel. Da onde vem esse nome Campo H de Forel? Então, o primeiro, um dos neuroanatomistas que descreveu essa região é o Louis-Pierre Gratiolet, né? Um neuroanatomista francês, que usava o termo coifa. Coifa lembra essa coifinha aqui que a gente usa, né, de exaustor? Tem esse formato aqui, mas também queria dizer um chapéu, tipo esse chapéuzinho aqui, que era usado pelas mulheres no período georgiano, né? Então, hoje, até em alemão, se pode usar o nome Haube, que vem da tradução de coifa ou de boné, para esse chapéuzinho. Na verdade, hoje, o alemão atual usa Mütze, mas Haube também é um nome que pode ser usado para definir isso, né? E aí, se a gente vê a região subtalâmica, a gente vê que ela tem uma base larga e vai estreitando, e é por isso daí que vem o nome, né? E aí, esse H de campo H vem do sobrenome, da nomenclatura Haube, que eles usavam a nomenclatura tegmento ou Haube des Hirnschenkels, que quer dizer, Hirnschenkel é uma expressão que quer dizer pedúnculo cerebral. E Haube, como como a gente comentou, é esse chapéuzinho. Então, ele adota uma nomenclatura chamando essa região de Haubenregion, a região do chapéuzinho, vamos dizer assim. E aí pegou e ele veio estudando de caudal para cranial, vindo do cerebelo, subindo no tronco, seguindo o trato dentro do rubro talâmico, e ele chegou numa região que ele não sabia o que era, ele chamou simplesmente de campo H, que é um entroncamento gigantesco de fibras, como a gente vai dizer mais para frente. Muito bem, falando em entroncamento gigantesco de fibras, qual que é a importância dessa região na neurocirurgia funcional, né? Então, ela é muito importante porque os primatas, e somos primatas, conseguem ter comportamentos orientados por objetivos baseados numa integração que vem do córtex límbico para o cognitivo para o motor. Então, são 3 áreas cerebrais que têm que se integrar para você ter algum comportamento motivado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu tenho fome. Fome, na verdade, vai ser um receptor que vai te mostrar que sua glicemia caiu ou que tem algum
está faltando nutrientes, isso vai ativar uma área límbica que vai te dar aquele drive de comer, né? Que isso é o córtex pré-frontal órbito-medial. Isso vai ser processado e vai para uma área cognitiva que te vai pensar como que você vai adquirir a comida. Então, assim, eu vou levantar, vou fazer comida, eu vou pedir no iFood, o que eu vou fazer para obter aquele alimento. E vai julgar se é apropriado você fazer isso agora ou não, enfim, que isso é o córtex pré-frontal dorsolateral. E vai comandar e vai dar o output final para o córtex motor, levanta e vai pedir no iFood. E aí, essa integração é feita por áreas cada vez menores anatomicamente, como a gente vê nessa figura aqui. Então, o córtex tem uma superfície super grande, vai afunilando para estriado, tálamo, região subtalâmica e volta para o loop córtico, núcleos da base, tálamo cortical, né? E nessas regiões, por proximidade anatômica, as informações conseguem ser transmitidas, né? Então, por isso, é uma área de entroncamento gigantesco de informações límbicas, motoras e sensoriais, e como a gente vai ver, o próprio núcleo subtalâmico e os núcleos da base têm subdivisões de áreas mais ou menos especializadas em cada uma dessas funções. Falando da anatomia, então, a gente vai começar definindo os limites, né? O limite dorsal é a base do tálamo, né? Então, a gente pode delimitar também como o trato abênulo-interpeduncular, que é o fascículo de Meyners, corpos geniculados e a substância periaquedutal central, né? Esse é o limite superior ou dorsal. Limite ventral é rostralmente a substância negra e a ponte, naquelas fibras transversas da ponte, mas na parte mais posterior, quando a gente vai para o tronco e para o bulbo, não existe um limite preciso porque são fibras que estão descendo. Então, a gente não consegue delimitar precisamente, mas se faz um corte horizontal nessa região para dizer que é aí onde termina a região subtalâmica. Vamos falar um pouco, então, da substância cinzenta da região subtalâmica. O núcleo principal é o núcleo subtalâmico, né, que a gente usa como alvo na doença de Parkinson, para tratar sintomas da doença de Parkinson, por exemplo. Então, a gente sabe que é uma estrutura em formato de amêndoa, né, ou de lente, tem predominantemente projeções glutamatérgicas, neurônios glutamatérgicos, com um percentual menor de neurônios GABAérgicos e é totalmente envolvida por tratos, e isso que a gente vai falar mais para frente, né, de fibras brancas. É interessante, nesse paper que a gente publicou, acho que foi 2017, sobre os conceitos do núcleo subtalâmico, a gente vê uma coisa interessante. O próprio núcleo, a própria celularidade não é homogênea no núcleo. Então, a gente consegue ver clusters de células e que possivelmente têm significados funcionais, né? Hoje, a gente ainda não mapeou completamente, mas se vocês olharem aqui, a gente vê que tem uma densidade celular muito maior do que aqui, por exemplo. Isso pode ser, inclusive, por penetração de fibras, né? Que dão esse aspecto estriado, como dão em outras regiões, por exemplo, no núcleo reticular do tálamo, como eu vou mostrar nas fatias de histologia, quando a gente for ver. Então, é um núcleo que não é homogêneo, não é uma massa homogênea de células, não só anatomicamente, como também funcionalmente, né? Então, a gente sabe que existe um modelo de organização tridimensional do núcleo, em que o polo anteromedial recebe e manda aferências e eferências límbicas, né? Então, aqui a gente está vendo uma imagem de histologia, sendo a parte superior da imagem posterior, a parte anterior, a parte inferior anterior, né? Então, aqui é o pulvinar do tálamo e aqui a comissura anterior, né? E a gente vê aqui medial e aqui lateral. Então, a gente vê aqui o núcleo subtalâmico, a gente vê a cápsula interna e a gente vê essas fibras vindos do globo pálido interno e globo pálido externo, e a gente vê essas estrias aqui, né? Então, assim, a gente imagina que a cápsula interna está numa orientação que está vindo em direção a gente, né?
e essas fibras estão cruzando a cápsula interna. Isso a gente vai ver que chama sistema COMB, que vem de pente mesmo, porque parece que penteia a cápsula interna. E a gente vê onde acaba o núcleo subtalâmico, a cápsula interna continua, mas essas estrias param, porque, na verdade, essas fibras estão cruzando dos núcleos do globo pálido, do pálido para o núcleo subtalâmico. Então, nessa imagem a gente consegue ver isso bem. Então, polo anteromedial é límbico, dorsolateral é motor e o rostro lateral é associativo. Né? Isso a gente sabe muito bem, porque o nosso alvo na cirurgia de Parkinson é a parte dorsolateral, que é a parte motora do núcleo subtalâmico. Né? Então, se a gente colocar o eletrodo um pouco mais anterior, a gente vai ver hipomania, vai ver alguns outros sintomas límbicos, né? E isso a gente já vai discutir. Então, aqui, vendo as projeções, os correlatos corticais das projeções do núcleo subtalâmico. Então, como eu tinha comentado, olha o tanto de áreas corticais que uma estrutura desse tamanho consegue ter de correlação. Então, a gente vê córtex pré-frontal órbito-medial, córtex cingulado anterior, córtex pré-frontal dorsolateral, área motora suplementar e área motora primária. Todos esses têm representação dentro do núcleozinho que é o núcleo subtalâmico. Né? Então, a gente consegue uma convergência de informações gigantescas. E aí vem a parte interessante, as conexões. Né? Então, o núcleo não fica solto lá boiando na região subtalâmica, ele é conectado com essas regiões, e aí os sistemas de fibras que a gente precisa entender para saber onde ele está sendo conectado. Então, a primeira subdivisão que se conhece desses sistemas foi feita pelo Monakov, né, em 1895. Ele dividiu em 3 grandes subsistemas. Né? Então, o primeiro é o fascículo lenticular, depois fascículo subtalâmico e ansa lenticular. Então, vamos ver cada um desses. Fascículo lenticular, ele está codificado aqui na figura em azul. Né? Então, essa aqui, parte A, é uma fatia axial. Então, ele conecta o globo pálido interno, atravessa a cápsula interna, aquilo que eu estava falando do sistema COMB. Né? Então, ele cruza a cápsula interna e vai, aqui a gente consegue ver numa fatia coronal, ele tem essa trajetória cruzando a cápsula interna e vai para o tálamo. Né? Aqui nessa outra figura a gente consegue ver um pouquinho melhor. Então, ele saindo do GPI, cruzando a cápsula interna e passando por cima do núcleo subtalâmico, dando a volta e indo para o tálamo. E aí a gente já tem algumas coisas interessantes. Então, nessa trajetória entre o globo pálido e a parte dorsolateral do núcleo subtalâmico, ele é chamado de fascículo lenticular. O forel, lembra que eu comentei que ele estava vindo aqui de baixo? E aí ele estava seguindo essas fibras, seguindo, de repente ele chegou aqui e falou, o que é isso? Tem um monte de fibra aqui que eu não sei o que é. Ele deu o nome de campo H, né, de Halber. E aí ele dividiu em 2 ramos, o ramo superior, que ele chamou de H1, e o ramo inferior, que ele chamou de H2, divididos por uma parte que ele também não sabia o que era direito, que ele chamou de zona incerta. Então, o fascículo lenticular, a continuação dele é o que se chamava de campo H2 de Forel, que dá a voltinha aqui na zona incerta e vai, espremido entre a zona incerta e o tálamo, formar o campo H1 de Forel. Tá? Então, na verdade, tem autores que chamam tudo isso de fascículo lenticular, mas o tradicional é a gente imaginar como se fosse uma avenida que depois de um cruzamento muda de nome, né? Mas é o mesmo sistema de fibras. Então, o GPI indo até o tálamo, ele cruza o subtalâmico e muda de nome de fascículo lenticular para campo H2 de Forel. E aí o campo H1 também é chamado de fascículo talâmico, mas isso a gente vai falar mais para frente. Né? Então, esse é o primeiro dos sistemas do Monakov. O segundo conectava o globo pálido externo, atravessa o globo pálido interno, atravessa a cápsula interna e vai inervar a parte dorsolateral do núcleo. Né? Isso aqui
na verdade, é a parte que o Alexander chamou de via indireta, né? Vocês lembram daquele esqueminha da via direta e indireta dopaminérgica? Essa aqui é a via indireta, né? Que conecta o globo pálido na parte motora com o globo pálido externo com o subtalâmico. Quando a gente vai olhar, é um gradiente superior inferior, né? Então, estão vindo aqui, essas fibras estão vindo do GPI, mais na altura do subtálamo, a gente chama isso de fascículo subtalâmico, porque está conectando com o núcleo subtalâmico. E o terceiro sistema, ele vem do GPI, dá a volta anteriormente na cápsula interna e sobe para o tálamo, e isso a gente chama de ansa lenticulares, né? Então, é uma outra via que vai conectar o globo pálido com o tálamo. Bom, aqui a gente vai ver uma reconstrução histológica, né? Então, isso são fotos reais, né? Na verdade, é uma histologia reconstruída em 3D, mostrando esses três sistemas, né? Então, a gente, nessa parte da esquerda aqui, é uma visão anterior, bom, nas duas, na verdade, uma visão anterior. Aqui em branco, a gente está vendo a cápsula interna, e aqui a gente está vendo esses sistemas, o fascículo lenticular e o fascículo subtalâmico. Então, como eu comentei, quando a gente tira a cápsula interna da frente, a gente vê vindo do globo pálido interno até a parte superior do núcleo subtalâmico, fascículo lenticular, quando ele passa, vira campo H2 de Forel. E aqui, vindo do globo pálido externo, atravessando o globo pálido interno, o fascículo subtalâmico. Tá? Então, esses são os dois sistemas. A ansa lenticular, a gente já vai chegar nela. Então, aqui, esse é um paper que a gente publicou também em 2019, mostrando essa região, e que a gente consegue ver esse sistema do COMB System até com ressonância hoje, né? Então, a gente vê aqui essas estrias hipointensas, na verdade, fazem parte desse sistema que está atravessando a cápsula interna. Então, a gente vê de novo aqui, né? Globo pálido externo, globo pálido interno, a parte lateral e medial, um sistema de fibras que vai anteriormente aqui, tem um outro que a gente já vai discutir aqui, e a gente vê essas fibras todas cruzando aqui para o núcleo subtalâmico, né? E olha que interessante, o núcleo subtalâmico acaba, a cápsula interna continua aqui, mas essas estrias acabam também, né? Então, é realmente essa conexão atravessando a cápsula interna. Falando nisso, eu olhei muito essas fatias, né? Nas reconstruções e tal. E eu notei que tinha um sistema que não tinha sido descrito, que, na verdade, a gente vê aqui num zoom, né? Então, a gente vê essa parte aqui, globo pálido externo, em azul, globo pálido interno, a parte medial e lateral, divididas pela lâmina. Aqui a gente tem a lâmina medular interna, que separa o globo pálido externo do interno, e a lâmina medular acessória, que divide o globo pálido interno em dois, né? E a gente vê que sai um sistema de fibras aqui, dá a volta na cápsula interna e vai em região, em direção ao tálamo, né? Esse fecha aqui. Mas tem um outro que faz uma curva mais fechada e vai para o bico do núcleo subtalâmico. Bico é bom, né? Pena que está gravando isso. Para o polo anteromedial do núcleo subtalâmico. Tá? Então, a gente está vendo aqui, inclusive, a gente vê células desse polo indo em direção a esse feixe. E isso aqui, a gente consegue ver na imagem que são duas estruturas diferentes, inclusive com características histológicas diferentes. E eu chamei isso aqui de ansa subtalâmica, né? Então, em oposição à ansa lenticular, essa parte conectava o globo pálido interno ao polo anteromedial do núcleo subtalâmico. A gente vai comentar mais sobre isso mais para frente. E aqui a ansa lenticular, né? Então, como eu mostrei ali, ela dá essa volta na cápsula interna, faz essa ferradura e sobe para o tálamo, e aí ela encontra no que a gente chama de campo H de Forel, que estava vindo lá de baixo do dentato rubral, e esse convergência de fibras aqui, que é chamado de campo H de Forel. Bom, esse achado e esse nome que eu dei, a ansa subtalâmica, a gente acabou publicando em 2019 na Movement Disorders, mostrando que a gente consegue ver essa ansa, que ninguém tinha descrito, na verdade, até em ressonância simples. Essa imagem aqui é uma ressonância que eu pedi para um paciente de Parkinson para fazer o planejamento, ou seja, essa aqui já é mais chique, né? Um 7 Tesla lá da Universidade de Harvard, que a gente fez uma parceria
para mostrar. Essa aqui é do 7 Tesla lá do INRAD, do HC. Essa aqui é um 3 Tesla comum. E a gente vê que são estruturas diferentes e que existe esse aspecto em ferradura, que é visto muito bem no T2, que dá essa volta fechada na cápsula interna e que vai para o polo anteromedial do núcleo subtalâmico. Muito bem, é essa estruturinha em azul aqui, que parece uma ferradurinha, e a ansa lenticular é essa estrutura em verde que dá a volta mais anteriormente a ela e sobe em direção ao tálamo. Muito bem, o que poderia ser uma coisa que liga a parte ventral do GPI com o polo anteromedial do STM? Eu postulei na época que deveria ser um trato que veiculasse informações límbicas. Por quê? Porque o polo anteromedial do subtalâmico é límbico e porque o estriado ventral, que é a parte do estriado que é abaixo da comissura anterior, também é límbico, ou seja, são duas regiões límbicas, né? E eu cheguei a fazer essa hipótese no trabalho, no final do trabalho. Aqui a gente mostrando uma coloração para ferro, mostrando bem essa alcinha aqui, ó, né? Então, vindo do pallidum e indo para o polo anteromedial do núcleo subtalâmico. E aí, o que a gente vê? Né? Então, assim, esses são os desenhos esquemáticos das conexões. Como eu falei para vocês, a gente tem conexões motoras, cognitivas e límbicas. Né? Então, no esquema, a gente vê que, conectando o GPI e o STN, no circuito motor, a gente tem um caminho. Conectando o STN e o GPI no circuito associativo, a gente também tem. Mas no circuito límbico não tinha esse loop. E aí, na verdade, eu postulei que a ansa subtalâmica seria essa parte que faltava, vamos dizer assim, nos loops límbicos. Qual não foi minha surpresa, né? Isso era uma hipótese teórica, né? A gente fez um trabalho com alguns pacientes com síndrome de Prader-Willi, que tem obesidade mórbida e que foi optado por colocar eletrodo no hipotálamo para controle do apetite, né? E foram 4 pacientes. 2 desses pacientes, quando alguns contatos eram estimulados, esses pacientes desenvolviam sintomas límbicos de hipomania, né? Sintomas maníacos de hiperestabilidade e tal. Bom, na época, o Clément, não sei se vocês sabem quem é, o Clément é um brasileiro que estudou aqui também, lá no HC, e foi para o Canadá e é super bem sucedido lá, tem linhas de pesquisa fabulosas. O Clément pediu para eu reconstruir e ver onde estavam esses eletrodos, eu acabei demorando, passou o tempo. Quando ele pediu de novo, eu já tinha descrito essa alça subtalâmica. E qual não foi a surpresa quando a gente viu que os contatos estimulados desses pacientes que tiveram esses efeitos límbicos eram exatamente em cima de onde? Da ansa subtalâmica. Né? Então, mostrando de uma maneira mais clara, né, que a gente vê em verdinho aqui a ansa subtalâmica e em vermelho é o campo de estimulação. Né? Então, nos pacientes em que tinham esse efeito límbico, o contato que era estimulado quando eles tinham efeito límbico era exatamente o contato que pegava a ansa subtalâmica, confirmando essa hipótese, né? Essa pesquisa acabou até indo para a capa da Brain Stimulation na época. Muito bem, então a gente adiciona mais um sistema de fibras naqueles do Monacov, né? Das fibras palidais, né? Existem outras conexões córtico-subtalâmicas que são chamadas de via hiperdireta, né? Que são diretamente do córtex para o núcleo, para a região subtalâmica, através da própria cápsula interna. Então, essa é uma via do córtex pré-frontal e do cingulado anterior, que terminam nas regiões ventromediais e mediais do núcleo subtalâmico. Né? Aqui a gente vê, quando eu descrevi essa metodologia para a gente fazer sistemas de fibra a partir de histologia, e eu ilustrei com a via hiperdireta. E aí, vamos falar especificamente dos campos de Forel. Então, o que passa aí, o que são eles? Né? Como eu comentei, o campo H, então, assim, quando a gente faz numa tratografia uma área
região de interesse no campo H de Forel e me mostra onde ela é conectada, aparece isso aqui, ou seja, é super conectada com vários lugares. Então, a gente vê uma fatia coronal aqui, a gente vê o núcleo rubro, então, o tálamo aqui bem bonito, o núcleo reticular do tálamo, e aí, como eu falei para vocês, lembra, a zona incerta está espremida entre o núcleo reticular e os núcleos do tálamo, e vai formar essa zona continuando, na verdade, esse aqui é o fascículo H1, né, que vai estar espremido, e a zona incerta vai ser a continuação ventral do núcleo reticular do tálamo. Então, a gente consegue ver até bonitinho aqui, núcleo reticular, ele muda de coloração e vira uma zona incerta, né, literalmente. Núcleo subtalâmico, então, campo H, a parte superior vira campo H1, a parte que está entre o subtalâmico e a zona incerta vira campo H2, e continuando, atravessando a cápsula interna e indo lá para o globo pálido, fascículo lenticular. Né? Então, esse é o campo, são o campo H, H1 e H2. Aqui a gente vendo uma microscopia de campo escuro, para olhar um pouquinho mais os detalhes. Aqui é interessante a gente ver, no núcleo lateral do tálamo, a gente vê essas estrias finas, que são fibras entrando da cápsula interna e conectando, né? Então, por isso que o núcleo reticular é reticular, porque atravessam muitas fibras indo e saindo e entrando do tálamo nessa região. E a gente vê aqui, mudando a coloração para a zona incerta, a gente vê alguns neurônios aqui, algumas células, eu não sei se a resolução do vídeo dá para vocês verem também. Núcleo subtalâmico, campo H2, campo H e campo H1. Aqui um zoom um pouco maior, substância negra, parte compacta, núcleo subtalâmico, zona incerta com seus neurônios aqui, campo H1, subindo aqui em direção ao tálamo, campo H2, indo lá para o pálido. E aí, se a gente for falar quais são as fibras que atravessam essa região, né? Então, é essa listinha aqui de fibras. Então, tem fibra palidotalâmica ou trato palidotalâmico, e essa aqui está em negrito porque ela é o objetivo de uma das cirurgias que quem faz funcional conhece, que é a campotomia de Spiegel, ou campotomia de Forel, que é uma lesão que se faz no campo H1 ou H2, que, na verdade, tenta combinar os efeitos terapêuticos de uma palidotomia com uma talamotomia. Ou seja, imagina que a gente está combinando o pálido, essas fibras estão conectando o pálido com o tálamo. Se a gente faz uma palidotomia, que também é uma cirurgia que se pode fazer para isso, a região do pálido que a gente tem que fazer é muito grande, porque as fibras, como eu mostrei, elas estão vindo de várias regiões do pálido e concentrando nessa região. E quando a gente faz uma talamotomia, que também é possível de se fazer, você destrói as conexões do tálamo com o córtex. Então, essa é uma região muito interessante para se fazer um procedimento, porque ela combina os efeitos terapêuticos das duas regiões sem destruir nenhuma delas, né? Então, a campotomia de Forel é exatamente isso. Fora o trato pálido talâmico, a gente vê que tem um monte de outras fibras. Fibras que vão para a região do núcleo pedúnculo pontino, que são as pálido-tegmentais. Fibras cerebelares, né, o trato dentatro rubro talâmico, fascículo cerebelar, cerebelo talâmico, a gente vai ver daqui a pouco. Fibras que vão para a substância nigra, conectando a nigra ao estriado. Fibras que vão da nigra para o tálamo. Leminisco medial e trigeminal. Trato espinotalâmico, fibras da amígdala, córtex e mamilotegmentais. Ou seja, tem muita coisa passando nesses milímetros aí. Para resumir as conexões mais conhecidas e mais frequentemente usadas em funcional, a gente vê as conexões do cerebelo para o tálamo, né, através do fascículo cerebelo-talâmico, principalmente para o núcleo ventral intermédio. Então, aqui eu separei as duas nomenclaturas, né? Essa aqui é a nomenclatura de Jones, que vocês vão ver mais em papers científicos de coisas, ciência de base. Nas de estereotaxia, vocês vão ver mais a nomenclatura de Hassler. Isso confunde um pouco, porque não é exatamente 1 para 1, né? Então, eu coloquei as duas para vocês terem noção. Então, o cerebelo, a parte motora do cerebelo é conectada principalmente com núcleo ventral intermédio e dorsal intermédio, com algumas conexões mais fracas para
núcleo ventroral medial e núcleo ventroral anterior. E do GPI para o tálamo, tem duas rotas, né, que é fascículo lenticular H2 e vai para o núcleo ventral oral e lateropolar, e a ânsa lenticular, que vai via anterior, juntando lá no campo H1 e vão para essas mesmas regiões, né? Então, essas são as conexões do cerebelo e GPI para o tálamo. Agora, vamos falar um pouco da área subtalâmica posterior, né? Então, a gente sabe que em neurocirurgia funcional, essa é uma área muito interessante, inclusive para tratar tremor, né? Hoje, a gente tem uma indicação boa em tremor não parkinsoniano, por exemplo, tremor essencial, ou Parkinson que tenha um tremor dominante, mas que não dê para fazer DBS por algum motivo, né? A gente vai falar um pouquinho mais dessa região agora. Então, essa região, a gente vê, ela fica abaixo do tálamo, a gente vê aqui a parte do campo de Forel, núcleo subtalâmico, o limite posterior é o trato espinotalâmico e o leminisco medial, e o limite anterior são os campos de Forel. Olhando aqui em na vista dos três cortes, a gente vê que um alvo para tremor é um alvo nessa área, posterior ao núcleo subtalâmico. A gente vê aqui medial e a gente vê aqui entre o núcleo rubro e o núcleo subtalâmico. Quando a gente existe uma outra estrutura próxima, que é a radiação pré-leminiscal, que é mais medial, que são fibras que vêm do cerebelo, né, que também são interessantes para tratar tremor, né? Essas fibras, como eu comentei ali em cima, elas vão vir do cerebelo e vão terminar principalmente no núcleo ventral intermédio do tálamo, e é o sistema de fibras que é envolvido no tremor, né? Então, quando a gente faz um alvo nesse sistema, ou no núcleo ventral intermédio, ou na radiação pré-leminiscal, que ali perto da zona incerta, a gente tem alvos muito bons para tremor, como a gente vai ver na sequência. Então, aqui, como a gente monta o alvo, né? Então, estamos vendo uma fatia de histologia, núcleo rubro aqui, núcleo subtalâmico aqui, aquele sisteminha combi de fibras atravessando, e essa região aqui, que tem a zona incerta, né? Vamos olhar aqui na colinha, a zona incerta em verde, sendo que o alvo de zona incerta caudal é essa bolinha laranja aqui, e a radiação pré-leminiscal é essa parte um pouco mais medial. Então, a gente consegue ver na histologia aqui, núcleo subtalâmico, núcleo rubro, zona incerta caudal é essa zona mais escura aqui de histologia, e a radiação pré-leminiscal, que é esse sistema de fibras que vem lá do cerebelo, é essa parte mais medial que fica ao lado do núcleo rubro. E o alvo da cirurgia é exatamente nessa região entre a zona incerta caudal e a radiação pré-leminiscal. A gente publicou um paper em 2018 mostrando que uma ideia de estimulação seria alinhar um eletrodo que tivesse vários contatos nessa trajetória. Então, é possível você pegar o VIN e a zona incerta caudal com uma trajetória só. Essa cirurgia é muito legal, né? Então, a gente conseguiu alguns resultados muito bons. Os pacientes zeram tremor. Tem um caso de tremor ortostático, que é super difícil de tratar, inclusive com DBS, que é um tremor de membros inferiores. O alvo que eu coloquei foi um pouco mais medial, porque é o alvo dessas fibras que cruzam e que vêm dos membros inferiores. A paciente ficou super bem, né? Então, a gente tem dois alvos na mesma cirurgia. Então, a gente pode usar tanto o VIN quanto a zona incerta caudal, nesse sistema de fibras aí. Existem papers grandes mostrando os benefícios desse alvo, né? Então, nesse paper aqui do Plaha, publicado na Brain, a gente vê aqui o Atlas de Schaltenbrand, e ele fez 3 grupos de pacientes. No grupo 1, o alvo era exatamente em cima do núcleo subtalâmico. Grupo 2 era um alvo um pouco mais medial, que seria um alvo mais nessas fibras, mais na zona incerta, e na zona incerta caudal era esse 3 aqui.
e eles viram que existia uma redução do PDRS parte 3 com a estimulação da zona incerta caudal maior do que no próprio núcleo subtalâmico, né? Óbvio que tinha outras desvantagens, então não teve efeito em discinesia e em redução de uso de levodopa, mas mostraram que era uma estimulação muito efetiva. Então, aqui, falando da zona incerta. Então, a gente falou do sistema de fibras, e aí, essa zona incerta, ela vem da onde, como que ela se forma, né? Então, como eu falei, o núcleo reticular, ele vem e na parte mais inferior do tálamo, ele se transforma numa zona que tem vários núcleos celulares pequenos e que formam como se fosse aquele cárter de carro que protege a base do carro. Ele protege a base do tálamo, vamos dizer assim. Então, é uma estrutura tridimensional que vem da parte posterior do tálamo, aqui o pulvinar, até a parte anterior. É essa parte em azul aqui, né? Então, a gente vê o núcleo subtalâmico em verde, o núcleo, a zona incerta em azul e o fascículo cerebelar em amarelo aqui. Né? E quando a gente vê na fatia histológica, a gente vê exatamente isso, a radiação pré-lemniscal mais medial, a zona incerta aqui e o núcleo subtalâmico mais medial. Então, essa zona incerta tem componentes desde lá de trás até mais para frente. Então, ela é dividida em 4 setores, rostral, dorsal, ventral e caudal, sendo que a parte motora é a parte caudal. Por isso que a gente faz o nosso alvo na zona incerta caudal, que é aquela zona posterior próxima do núcleo subtalâmico. Tá? Mas ele tem outras funções nas outras áreas, né? Então, são funções bem interessantes. Então, a parte rostral da zona incerta tem controle visceral. Na parte dorsal, ele tem um despertar do animal. Parte ventral, orientação de olho e movimentos de cabeça e de atenção. Né? Na verdade, é relacionado à atenção aos estímulos. E a parte caudal é a parte motora de movimentos axiais e proximais de membros. Né? E aí a gente vê nos estudos que tem conexões extensas com córtex, tálamo, globo pálido, etc. Então é uma zona que tem muita conectividade e é muito interessante do ponto de vista funcional. Aqui um paper mostrando a segmentação, né? Aquele roxinho, aquele azulzinho que é a zona incerta caudal. Aqui falando um pouco dos efeitos da estimulação, né? A gente vê que você vai milímetros lateral, milímetros posterior, milímetros medial, você tem efeitos colaterais indesejados, né? Então, numa estimulação, por exemplo, você pode ter a disartria, contração da face, contração do pé, parestesias, discinesia, etc. Então, você acertar o alvo com uma precisão é muito importante para não ter efeito colateral da estimulação e ter efeitos terapêuticos ótimos. Hoje a gente tem eletrodos direcionais que bloqueiam o estímulo para áreas que você não quer. Então você consegue até, se você tiver um eletrodo direcional, focalizar e aumentar mais a sua estimulação na área que interessa, bloqueando estímulos para áreas, por exemplo, cápsula interna que não te interessa. Mas, da mesma maneira, é importante. Bom, então, concluindo, né, a primeira conclusão, e eu acho que vocês devem concordar, é que é uma região bastante complexa, né? É bastante informação, mas acho que deu para ter um panorama geral, né, da complexidade da região. Os efeitos, tanto efeitos terapêuticos quanto os efeitos colaterais, são determinados não só pela estimulação do núcleo, mas principalmente pela estimulação das fibras, né? Que são dispostas nessa maneira tridimensional e que a gente tem que ter elas em conta na cabeça quando a gente for planejar um DBS, por exemplo. Então, esse entendimento e estudar essa região é muito importante para a gente saber o que a gente está fazendo quando planeja e quando até programa um DBS, né? Olhando as imagens, porque a gente olha as imagens bidimensionalmente, né?
E montar isso tridimensionalmente, às vezes, não é tão simples. Certo? Bom, queria agradecer, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, se quiserem entrar em contato, esse aqui é o meu e-mail, podem mandar, ou se tiverem dúvidas e tivermos tempo ainda, estou à disposição. Certo? Bom, doutor Eduardo, parabéns aí pela aula, eu já tinha visto algumas vezes e acho que eu preciso ver toda semana para ver tudo isso. Ficar revendo, né? É impressionante como tem muita anatomia em um espaço tão pequeno, né? Pequeno, né? E como assim o conhecimento vai se somando e fazendo postulações. E a gente às vezes fala sobre nomes diferentes sendo usados para as mesmas coisas, né? Você usa muito a palavra zona incerta, não sei se é o núcleo reticular do tálamo, mais ou menos a mesma coisa. O núcleo reticular do tálamo é mais ou menos aquilo que a gente estava comentando de mudar de nome. Ele é núcleo reticular do tálamo até uma área e daí para baixo seria a zona certa. Mas ele chega até a mudar de característica histológica, né? Então dá até para você ver uma certa transição. Mas, por exemplo, no fascículo lenticular não dá para ver. Na verdade, o que se delimita é borda lateral do núcleo subtalâmico para poder dizer, né? Outra coisa interessante é como os nomes às vezes confundem. A gente usa muito o nome núcleo subtalâmico, e isso passa talvez uma ideia que seja uma estrutura muito mais diencefálica do que estriatal. Total. Mas é um núcleo muito mais estriatal do que diencefálico. Funcionalmente, completamente. Não, ele está lateral à cápsula interna, tanto anatomicamente. A cápsula interna divide talvez essas duas regiões, né? E ele é muito mais uma coisa estriatal, estriatopalidal, do que um núcleo diencefálico em si, né? Um núcleo aferente. Total. E eu vi que você colocou algumas fotos da Suzane Haber também, um trabalho lindo que ela tem, e vi que você fez um trabalho tão bonito quanto, dividindo o núcleo subtalâmico também. Acho que no trabalho dela não tem essa subdivisão talâmica, assim, mostrando as regiões associadas límbica, sensorimotor. No trabalho dela não tem, mas essa é uma subdivisão que foi feita inicialmente anatomicamente, depois tem trabalhos com ressonância funcional mostrando mais ou menos essas subdivisões. Obviamente que isso tem um overlap, né? Que não é uma coisa totalmente... por exemplo, quando a gente vê lá no desenho, parece que assim, essa pontinha é isso, essa parte é isso, obviamente que não é assim, e eu mostrei até no núcleo que a própria histologia do núcleo não é heterogênea, né? Mas tem regiões preferenciais, né? Como no próprio estriado e como no próprio, enfim, né? No caudado, como no pálido, né? Tem partes que são mais sensório-motoras, tem partes que são mais límbicas, tem partes que são mais associativas. Né? Não, muito interessante. Não sei se alguém tem alguma dúvida. É um assunto extenso, profundo, né? Doutor Clemar, acho que você ligou o microfone. Quer comentar alguma coisinha? Fala, olha, eu vou sempre ver suas aulas aí, é uma coisa muito complexa, é uma anatomia, como o Ribas falou, que tem que estudar toda semana. Mas eu queria saber de você como que estão os alvos para depressão, para obesidade, para agressividade. Então, essa tem sido uma tônica muito estudada, né? Eu estava, inclusive, coordenando um research topic da Frontier sobre isso, né? Sobre DBS para cirurgias psiquiátricas. Para TOC é bem estabelecido, na verdade, tanto que é liberado pelo FDA, é uma indicação, na verdade, humanitária, mas existem estudos de evidência A para uso de DBS para TOC refratário. No TOC, o alvo, na verdade são vários alvos, se você for ver para todas as doenças psiquiátricas, tem um monte de alvo. Eu acho que talvez por isso que não tenha tanta evidência forte, porque você precisa de um número grande de pacientes com o mesmo alvo para poder falar que aquilo funciona, e os estudos são com vários alvos diferentes. Mas o alvo do accumbens e braço anterior da cápsula interna é um alvo bem robusto para isso, né? Tanto para TOC
quanto inclusive para a depressão. Para a depressão, é um pouco mais anterior, na verdade, o córtex área 25, né? Para a depressão, tem outros feixes, por exemplo, o medial forebrain bundle, que é o feixe prosencefálico medial, que é muito perto daquela estrutura que eu comentei, que é a ansa subtalâmica, né? Que talvez fosse um alvo interessante também, porque ela tem esses inputs límbicos e que dão uma acordada no paciente. Uma coisa interessante é que a gente vê que tem estudos, por exemplo, de depressão, que mostram que existem subtipos de depressão na ressonância funcional e na tratografia, ou seja, tem alguns pacientes que têm alguns sistemas que têm anisotropia fracional alterada e outros que têm outros sistemas. Possivelmente, você fazer o targeting baseado em qual o sistema que o paciente tem alterado seria o mais efetivo, né? Então, você fazer um planejamento individualizado fosse o mais efetivo. Nos estudos, falta uma coisa básica, que é tentar relacionar isso com a clínica, né? Porque a gente fala, o paciente está deprimido, tem paciente que tem hiperfagia, tem paciente que não come, que são os extremos, né? Tem paciente que tem hipersonia, tem paciente que tem insônia. Então, parece claro que devem ser sistemas de neurotransmissores diferentes que estão envolvidos em cada subtipo, que deve ter uma correlação de imagem e que possivelmente alvos diferentes seriam melhores para cada subtipo, né? Isso ainda está bem embrionário, né? Não tem muitos estudos, mas assim, existem alguns estudos legais para depressão no medial forebrain bundle e no giro subgenual. Para obesidade, tem estudos do hipotálamo. A gente fez nesse no Prader-Willi. Esse estudo foi negativo, na verdade. O De Sales, ele tem um estudo no hipotálamo ventromedial que ele diz que funciona bem, mas é um alvo difícil porque tem que ter uma trajetória intraventricular e é uma estrutura muito pequena. Então, assim, a estrutura já é pequena. Você passar no meio do ventrículo para chegar com o DBS, a chance de você ter um brain shift é gigantesca de não cair no lugar certo, né? Então, é um alvo difícil de fazer. O que eu acho, como bom gordo, é que a área que deve ser estimulada é de recompensa, né? Então, é a Cummins, porque, assim, a obesidade patológica não vem porque ele tem fome, vem porque é um sistema de recompensa, é reward. Então, o sistema dopaminérgico é que deve ser inibido, né? Como em drogadição, por exemplo. Então, acho que o alvo que vai dar certo, né, é um alvo mais dopaminérgico e de circuito de recompensa, né? Mas essas coisas ainda estão sendo estudadas. Acho que para toque é o que tem mais evidência. Tá, e você falou do accumbens. O accumbens foge um pouco dessa região, né? Na verdade, não. Na verdade, o accumbens fica assim, se você era um pouco mais para frente ali. Então, estava mostrando um pouco mais superior e mais anterior. Então, os feixes de fibras que passam por ali, é que eu não falei muito do medial forebrain bundle, mas ele vem lá da área tegmental ventral, passa por essa região entre o núcleo subtalâmico e vai para o frontal basal ali e chega na parte anterior do córtex pré-frontal, que passa exatamente ali no accumbens, né? Então, você pega essas fibras um pouco mais superior e mais anterior, mas é o mesmo sistema no final das contas. Entendi. E vocês têm estimulado, tem algum estudo estimulando tratos longos, no sentido de algum objetivo, um alvo para alguma coisa? Objetivo? Ou só a região mais profunda, mesmo, encefálica? Então, na verdade, o ideal são as regiões mais profundas, porque os tratos estão mais compactos. Quanto mais distal você vai, mais perto do córtex, mais o trato está difuso, né? Sim. Então, uma vez que a ideia é você pegar o tufo de fibras que está saindo ali, quanto mais profundo, mais fácil isso é de acontecer. Mas não acho que... na verdade, com DBS é difícil de você fazer isso, porque os eletrodos são muito pequenos, né? Então, você tem que estar numa região que pegue. Com estimulação cortical transmagnética, você pega, né? Então, você tem estudo para depressão, que você vai de cima para baixo. Você vai nessa região depois que passou tudo isso, né? Então, você vai para o córtex, que também funciona para toque e para depressão, né? TDCS, também tem estudos que mostram que funciona, né? Sim, sim.
Obrigado, Olho. Imagina, Temar. Obrigado por assistir aí. Agora, eu não sei se alguém vai falar, mas e sobre os estados de mínima consciência, esses estados vegetativos? Estado vegetativo aí já é outro assunto. Aí a ideia é estimular os sistemas que vão estimular todo o córtex. Então, qual o lugar que é o lugar-chave? Núcleo centromediano parafascicular. Então, assim, é a base do tálamo, então a gente está vindo, todo o sistema reticular está subindo e está chegando na base do tálamo, que é o núcleo complexo centromediano parafascicular. E você estimular isso para acender o córtex inteiro. Né? Então, a gente tem alguns trabalhos mostrando recuperações interessantes, mas eu acho que o que define, na verdade, é o estado pré. Né? Então, você precisa dividir estado de consciência mínima versus estado vegetativo. Estado vegetativo é quando você não tem ativação cortical nenhuma. Então, possivelmente, não vai funcionar. Estado de consciência mínima significa que ele tem interação com o meio, objetivamente, e, portanto, você dá uma estimulada nesse sistema, faria... Mínima, mas tem, né? Sim. Mínima, mas tem. Diferente mínima, mas tem. Então, você precisa ter uma certa interação com o meio para que os resultados sejam melhores. Né? É igual a questão do estimulador medular para marcha. Né? Nos pacientes que são Ásia A, que tem lesão completa, é muito mais difícil de você ter uma recuperação. Né? Nos pacientes que são Ásia B e C, você tem fibra ali. Então, você excitar e recrutar mais fibras, talvez você tenha resultados melhores. Então, normalmente a gente quer o desafio, né? Esse cara, ele não respondia nada e agora acordou das trevas. Talvez o mais interessante é você começar com os casos que respondem e tentar melhorar e depois ir para os casos mais difíceis, né? Para não desanimar. Muito bem, muito obrigado. Imagina. Bom, são muitos assuntos, né? Muitos assuntos. Realmente a cirurgia funcional vem para ajudar, mas é interessante como a neurocirurgia funcional ela se aproveitou muito de alvos fortuitos, né? De às vezes erros fortuitos e acabando... A Parkinson é exatamente isso. Talvez obesidade também, né? Controle, alguns alvos assim, e aproveitando com os erros, e como muito da medicina já foi feito, mas agora, talvez, com esse conhecimento, possa se sugerir alvos, em vez de esperar o próximo erro, né? Com certeza. Então, eu acho que a tônica atual é justamente essa, tentar embasar os alvos fisiopatologicamente, né? Porque temos ferramentas um pouco melhores que na época do Forel para isso, né? E você acha que o DBS consegue atingir essa precisão submilimétrica? Você falou que realmente, às vezes, fura o ventrículo, né? Tem um certo brain shift. Então, depende de muitos fatores, inclusive do paciente. Então, assim, tem caso que a gente faz DBS que tem nada de brain shift, mesmo você fazendo... e tem caso que o cara tem uma atrofia cortical, tem um monte de líquor ali, na hora que você abre, começa a sair líquor, e aí tem um brain shift gigante. Então, assim, depende da anatomia individual. Então, tem paciente que é atrófico, é assimétrico, você não consegue acessar isso com os exames de imagem, né? Então, você não consegue ver exatamente o núcleo subtalâmico, porque ali o que você vai ver é uma hipointensidade que depende do conteúdo de ferro, e às vezes o conteúdo de ferro que ele tem ali não está presente, ou seja, você não está vendo a histologia daquele cara. Então, você está tendo acesso a dados indiretos, e aí você pode ter variações grandes. Técnica, só que o eletrodo, na verdade, ele não é submilimétrico, é um eletrodo grande, e mais ainda, o VTA, que é o campo, ele é maior ainda. Né? Então, por isso que a gente tem problemas quando a gente vai estimular áreas muito pequenas, né? Hipotálamo, que é o que aconteceu com aqueles pacientes. É uma área muito pequena, então você põe uma largura de pulso baixa, você põe uma amperagem baixa, mas mesmo assim você pega áreas que você não queria pegar. E aí vem os direcionais, que conseguem melhorar um pouquinho isso, né?
Outra coisa interessante, Alho, eu estudo muito anatomia mais assim macroscópica, cortical, e a gente vê uma variação grande entre os diferentes indivíduos, até do lado direito e esquerdo. Total. E a gente tem uma ideia, talvez enraizada assim, que é a anatomia mais profunda, anatomia de fibras e também núcleos profundos, que nem você estuda, ela seria mais constante entre as diferentes pessoas, inclusive entre o lado direito e esquerdo. Totalmente assimétrico. Então, e aí a questão de ser assimétrico, né, que eu vejo os seus estudos, os seus desenhos, a questão de ser assimétrico faz um pouco a gente, às vezes duvidar desses atlas feitos de uma maneira geral, né, porque eles levam em conta, eles são mapas, né, mas mapas baseados numa ideia geral das pessoas e não exatamente o direct targeting do DBS, né, tentar investir numa ressonância 7 Tesla, ou no mínimo uma 3 Tesla, para fazer o direcionamento. Você acha que qual é o caminho que vai crescer mais? É um Atlas melhor, eu sei que você se dedicou muito nesse caminho, ou uma ressonância melhor? Então, acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que é um monte de coisa junta além disso. Então, assim, primeiro a questão funcional, né? Porque às vezes você tem na imagem uma coisa, mas aquilo não é representado funcionalmente, né? Então, assim, para começar, ressonância e histologia são dois métodos diferentes. Então, um vê propriedades ópticas do tecido, né? Eu coloco corante, vejo núcleo, vejo célula. E o outro eu vejo propriedades de magnetização do hidrogênio, que é uma outra coisa completamente diferente. E aí, tanto que você tem várias sequências e você tem vários tipos de contraste. Então, não dá para você querer ter uma comparação 1 para 1, porque não existe, porque você está vendo coisas diferentes. A frase final da minha tese, eu peguei o trabalho do gato de Schrödinger, sabe, o Erwin Schrödinger. Um dia que eu estava de saco cheio de preparar a tese, eu baixei o artigo dele, sei lá por quê, e estava lendo o artigo original. A fase final dele foi assim: existe uma diferença entre uma foto de uma nuvem e de uma foto embaçada. Ou seja, quando você está tirando uma foto de uma nuvem, você está vendo aquilo e o objetivo é aquele. Uma foto embaçada não quer dizer que é igual da nuvem, por mais que você olhando as duas possa parecer a mesma coisa. Então, não é que a ressonância está chegando na histologia, é outro método, é outra coisa, que serve para ver muita coisa, que serve para fazer direct targeting para muita coisa. Agora, você me pergunta, você vai conseguir ver o núcleo pedúnculo pontino? Possivelmente não, porque é difícil na histologia e é definido histologicamente. Agora, você vai conseguir ver marcadores indiretos que vão te mostrar o melhor lugar para colocar o eletrodo? Possivelmente sim. Então, assim, nessa questão, investir na anatomia individual é mais importante. Então, você tentar achar marcadores que se correlacionem com o mapa, ou seja, eu olhar lá o Atlas e olhar lá a ressonância e falar, então isso aqui quer dizer aquilo mesmo. Então, vamos colocar, quando a gente achar isso na ressonância, vamos colocar aqui que vai dar certo. Então, por isso que eu digo que é uma junção de coisas, que é nem só um, nem só outro. Porque a ressonância sozinha, você vai ter uma super definição de uma coisa que não foi definida ali, porque os mapas e a nomenclatura toda foi baseada em histologia e não em ressonância. E você está dando um nome a uma estrutura que você está vendo de outro jeito, né? Então, tem que reaprender a anatomia a partir da ressonância, aí sim. Interessante, interessante. Tá bom. Sempre muito aprendizado, agora vamos todos digerir. É bastante coisa, né? Fibra que vai, fibra que vem. Mas você conseguiu resumir bem, parabéns pela aula. E é legal ver uma aula que você já deu várias vezes, porque aí a aula já está sedimentada. Né? Já está. A não ser que você esteja colocando medo nos residentes, ainda tem 19 dos 21. Eu esperava uns 3. Tem muito. Mas a gente te chama para outras aulas, eu sei que você. Bom, se bem que hoje em dia você pode estar cada um no banheiro, na cozinha. A gente nunca sabe onde está todo mundo aqui. Mas tudo bem. Mas a nossa função principal aqui é ensinar.
E depois a Ó, gente... vou abrir aqui o plantão fazer um oi, hein? Ó, a Leila tá viva. Ó, E aí? professor. E aí, doutor Alho? Tudo bom? E aí, Zé? Não tô ouvindo. Falou, e aí, Zé? Ah, Obrigada, Alho. Ótima aula, embora eu Imagina, pergunte Leila. pedacinhos assim, mas super didática, muito bom. Obrigado a você pelo convite aí. Tá bom. Abração, fazia tempo que eu não te vi. Um abração, bicho. Obrigado. Valeu, Clemar. Abraço, Clemar. Abraço. Abraço, Clemar. Abraço, Alho. Obrigado aí por ter visto. Doutora Leila também.